Aleluia, graça e paz, igreja. Bom demais. Antes de sentar, cumprimenta alguém do seu lado. Obrigado, vocês são uma bênção demais, né? Amamos vocês. Graça e paz. Eu me chamo José Paulo Leão, o pessoal me chama de Leão, que é o sobrenome mesmo, não é por conta da Juba, não. E aí, antes que você pergunte por que eu vim arrumado assim, é para poder entrar no nível dela. É para a gente aqui parar um pouquinho. Eu acho que eu não consegui, mas, né? E somos casados há 14 anos. Eu me chamo Patrícia Leão e tem gente que me chama de Leoa. Temos 2 filhos, o Arthur, de 7 anos. E a Sofia, de 12 anos. E como, encurtando a história, quando a gente se conheceu, ela me pediu em casamento. E essa é a história que ele conta. Eu aceitei, claro, óbvio. E ela foi uma mulher guiada demais por Deus, porque fazia 15 dias apenas que eu tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. E ela já tinha uma história no Senhor, né? E ela teve muita paciência comigo, né? Nessa novo convertido, né? Precisando de leite, precisando de comida, não aguentava comida sólida na época, mas ela teve muita paciência, muita sabedoria, e ela é investidora a longo prazo. É investidora a longo prazo. Não aconselho ninguém a fazer isso. Quem é solteiro, não faça isso. É muito arriscado, né? Tem que ser guiado mesmo, mas não faça assim, certo? Eu não me casei com 15 dias que ele se converteu. Eu me casei 1 ano depois que a gente se converteu, que se conheceu, e a gente se conheceu 15 dias depois dele se converter. Só que eu fui o primeiro namorado dela, ela tinha 28 anos, e ela já estava recitando aquele versículo: aquele que vier sobre mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu tive sorte também. Mas eu sei que tem gente que já está dizendo outro versículo, né? Que vem os coxos, os aleijados. Então ela foi bem. Eu digo para a Sofia, minha filha, né? Filha, olha, siga o exemplo de mamãe. 28 anos é que eu comecei a namorar. Primeiro namorado, papai. Brincadeira, gente, isso não é regra, tá? Cada um tem uma história. Cada história é diferente. Essa foi a nossa história. Cada um tem a sua própria experiência. A gente não tem que usar as experiências dos outros para nós mesmos. A gente aprende com os outros e a gente é guiado pelo Espírito Santo para ter a nossa própria experiência e para poder dar certo. Porque quando a gente não é guiado, é bem provável que não dê certo. Mas todas as vezes que nós somos guiados, dá tudo certo. Amém, amém. Amém. Nós fomos convidados, pastor Eduardo, para trazer uma palavra aqui hoje. Ele mandou um abraço para a igreja, não pôde vir com Ritinha hoje. O tema do mês é ser transformados para transformar, né? Então a gente não está fora desse tema hoje, estaremos dentro desse tema hoje, né? Falando sobre família especificamente, mas falando sobre ser transformados para transformar. Só que a gente vai arrodear um pouquinho e a gente vai navegar bastante na Bíblia para poder embasar algumas coisas antes que são importantes antes da gente poder ser transformado, ou durante o processo de ser transformado. Existem fundamentos bíblicos, existem fundamentos que a gente precisa colocar como bússola na nossa vida familiar, né, como homem e mulher de Deus, né, como pais, e a gente precisa usar a nossa Bíblia como bússola para nos guiar e nos conduzir da maneira que nós devemos tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, e como a gente deve cuidar dos nossos filhos. Só que nesse processo entra o ser transformados para transformar. Amém? E você que fala, né? Eu acho. Então a gente vai falar agora, nesse momento, sobre o cenário atual, assim, tipo, o que a gente está vivendo hoje, nos últimos dias. Se você tem intimidade com o Espírito Santo, você sabe que nós estamos nos últimos dias, né? Nós já estamos nas dores de parto, né? Nas dores que anunciam a volta de Cristo, a vinda de Cristo para levar a igreja. E a gente não sabe se vai ser daqui a um estalar de dedos ou se daqui a 10, 20 anos, mas a gente sabe e sente no Espírito que está muito próximo, né? E existem coisas que estão acontecendo e que a gente precisa perceber, porque tem muitas armadilhas invisíveis do inimigo que quer destruir a nossa família, e quer destruir a minha família e a sua família, e a gente precisa trazer a consciência a isso. A gente precisa trazer a consciência do cenário atual e das armadilhas que a gente está sendo exposto, né? Porque a gente está sendo exposto a todas essas situações que têm ocorrido. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso e o que a gente precisa fazer, né?
Patrícia vai falar um pouco sobre isso. Obrigado, pastor. Obrigada. Então, uma das coisas que a gente tem visto é que o número de divórcio tem aumentado assustadoramente, né? A gente estava vendo um dado que em 2021 aconteceram mais de 80 mil divórcios, né? Aconteceu pandemia, tudo, e na pandemia as pessoas tiveram que ficar mais em casa e acabou que vários divórcios aconteceram, quando elas tiveram que ter mais tempo juntas, se conheceram mais, mas isso não deveria ter acontecido. Não é o normal, né? O divórcio não é a primeira saída, mas as pessoas elas estão acostumadas com coisas mais fáceis. Eu não tenho que me esforçar, eu me separo e eu caso de novo e depois vai dar certo. Não é assim que tem que ser, não é assim que a Bíblia nos ensina. Amém? Ah, Patrícia, mas é pecado, ninguém pode se divorciar. Não, mas não é a primeira opção. Não é a primeira opção, a gente tem que se esforçar para fazer dar certo. Quando a gente casa, são duas culturas diferentes morando juntas. A gente tem desafio na casa da gente, com os irmãos, com os pais, que cresceram tudo junto. Cresceu tudo junto ali, a mesma criação, mas são diferentes e têm desafios. Imagina quando você junta com outra pessoa, que é uma cultura completamente diferente da sua, que foi criado de uma forma diferente. Amém? Mas nós, povo de Deus, a gente não desiste fácil. A gente vai sendo trabalhado, né? Enfim, então isso é uma das coisas que tem acontecido muito. Posso falar uma coisa? Só acrescentando sobre isso, eu vi uma pregação do pastor Cláudio Duarte, e aí quem já riu com ele é engraçado, né? E ele dá um exemplo maravilhoso. Ele fala assim, ó, casamento não foi feito para acabar, não. Né? Ele disse que tinha um irmão na igreja e disse, rapaz, foi lá e disse, pastor, eu vou separar. Ele disse, mas rapaz, faço não, você vai mudar de problema e tal. Começou a falar um monte de coisa, ele é engraçado, né? E aí, no fim das contas, ele falou assim, eu vou orar por você. Ele disse, não, tá bom. Ele disse, pai, leva esse homem para o céu, porque ele casou, para até que a morte o separe. Então, não, que é isso, pastor, né? E aí ele foi explicar para esse homem que separação não é algo correto. Existe, acontece às vezes, mas é como a perca de um membro. Quando um membro é decepado. A separação é como uma parte de você, ela deixa de existir, porque os dois são um. Né? Então, a separação é algo muito... Se você fosse escolher que ia decepar o seu braço, você iria tomar essa decisão muito fácil? É exatamente assim que acontece num casamento e num divórcio. Você está perdendo algo de você, e não é o braço, viu? Eu te digo, é muito mais que isso. Falando sobre algumas armadilhas invisíveis que ocorrem, é a questão do diálogo, né? Muitas pessoas na sua cultura, como a Patrícia falou, na sua criação, às vezes não foram ensinadas a conversar, a dialogar, né? E o tá tudo bem muitas vezes é aceito. E o tá tudo bem, por trás desse tá tudo bem, a maioria das vezes existe alguém gritando. Alguém que briga com você, por exemplo, ela pode estar pedindo socorro. E às vezes a gente nem percebe. Então, alguém que está muito calado, alguém que está falando está tudo bem para tudo, alguém que não está vivendo uma vida plena, feliz, às vezes essa pessoa está pedindo socorro. E essa pessoa pode estar do seu lado, pode estar casada com você, ou pode ser um filho. Então, é muito importante, né, essa questão do diálogo. As próprias redes sociais, a própria excesso de oportunidade que nós temos hoje para distrações, faz com que as pessoas conversem cada vez menos. Você vai num restaurante, se você tiver ficar por 10 minutos olhando, as pessoas estão conversando, parece que dentro do WhatsApp, mas não no restaurante, né? Então, elas estão muito mais dentro do digital do que do offline. Mas Deus quer trabalhar com a gente no modo offline, amém? Ele quer trabalhar nossa família no modo offline, no olho. No tá tudo bem? Às vezes a primeira resposta não é o suficiente para saber se a pessoa está bem. Às vezes, né, gastar tempo de mesa com aquela pessoa, com sua esposa, o seu cônjuge, né, ou seus filhos, para você entender se eles estão precisando de ajuda. É muito sério isso. A gente cuida tão bem dos nossos filhos, a gente está tão próximo deles. E num dia que a Sofia veio aqui, com 12 anos, para entrar no adolescente, teve uma crise de ansiedade. E começou a chorar, e Letícia acompanhou ela, e a gente fala, meu Deus do céu, a gente conversa tanto com ela, a gente está tão próximo dela, a gente está tão disponível,
e ela teve uma crise de ansiedade. E cobra muito e tal, e a gente começou a conversar mais sobre isso. E era uma coisa que a gente não tinha tentado de maneira que era algo tão... Porque, às vezes, para um adolescente, uma pequena coisa é algo muito grande. Né? E para a gente já viveu isso, a gente já passou por isso e acha que é normal. Então, cuidado para não usar a sua régua para medir os outros. Cuidado para não usar a tua maturidade para achar que todo mundo é maduro. Cuidado também para não achar que a tua imaturidade também reflete que todo mundo é imaturo. Né? Então, a tua família, ela é um projeto de Deus. Ela é um projeto de Deus. Então, dialogue, cuidado com o individualismo, né, para não ser uma pessoa individual que só pensa em si. Você precisa ter empatia, você precisa ser altruísta, você precisa ser diligente, como a gente estava conversando, né, pastor Nilson? Diligência, você precisa ser, sabe, é uma mistura de excelência com empatia, com fazer o que tem que ser feito, né? Então é muito importante, quando se trata do seu maior bem, fazer o que tem que ser feito. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Quanto você me vende a sua família? Por quanto? R$1 milhão você me vende a sua família? Bora, leilão, alguém levanta a mão? R$1 bilhão. 1 trilhão. Nesse momento você descobre que você é trilionária. Você já tem tudo que você precisa. E você já tem todas as coisas que você precisa. E a pergunta é, por que você tem trocado às vezes sua família por um final de semana em algum lugar? Ou por faltar à igreja? Ou por deixar de ter tempo de comunhão com sua família? Ou de levar a palavra para eles? Por muito menos. Por um prato de lentilha às vezes. Tem tudo que você precisa. Você já é trilionário. É sobre isso que nós estamos falando. É esse o nível de importância da sua família, da nossa família. É muito sério, gente. É muito sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí, isso que Leão falou sobre dialogar, sobre conversar, ter esse tempo com a família. Aí talvez você volta para aquela história, mas na minha família eu não tinha isso. Eu não aprendi a fazer isso. Eu não sei conversar direito. Eu não sei expor meus sentimentos. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Você pode aprender. Não é aquela história, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não é assim não. A gente pode aprender. Amém? A conversar, a expor sentimentos, a entender o que tá sentindo, a se conhecer, a pensar mais em si. Quando eu digo pensar em si, não é sobre individualismo, não é pensar em si de se conhecer mesmo. Amém? E você pode aprender. Aleluia. Outra coisa que a gente colocou aqui, que um dos motivos de divórcio... só um minuto. Pastor Josué Gonçalves, não sei se vocês conhecem, né? Ele é terapeuta na área de família, e ele diz assim, que o divórcio é a consequência clara de um pecado. Olha mesmo, dureza de coração. Quando o coração endurece, você não perdoa, você guarda rancor, você guarda ressentimentos, você deixa de amar, né? Porque o coração está endurecido. Qual é o troféu que você quer? A felicidade da sua família ou estar certo? Às vezes tem gente celebrando internamente um troféu do tipo, mas eu estou certo. Eu tenho razão. Eu tenho razão. Sofismas. Isso mesmo. Melhor viver em paz do que ter razão. Melhor abrir mão daquilo que você acha, do que você pensa e ficar com a palavra. Amém? Aleluia. Abre lá, 2 Timóteo 3, 1. Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, sabe... Sobre esse tempo que a gente está vivendo. Sabe, entretanto, disto... Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Estamos vivendo tempos terríveis? Tanta coisa acontecendo que parece mentira. Mas a Bíblia já tinha dito que sobreviriam tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos.
arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, coração endurecido, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, olha que coisa perigosa, a aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Só um ponto. E se as pessoas que você mais admira do mundo, bem-sucedidas, aparência de piedade, qual a referência que você está trazendo? Ei, nosso alvo é Cristo. Nossa referência é Cristo. A gente pode sim aprender habilidades com algumas pessoas, a gente pode admirar alguns comportamentos pontuais, mas se você não fizer isso de maneira intencional e consciente, é capaz de que alguém que você admire muito, a gente vai falar mais sobre isso, alguém que a gente admire muito, a gente começa a repetir padrões deles em outras áreas da vida. Ah, mas fulano tão bem sucedido, ele é cristão, ele é amoroso, aí ele não vai à igreja, então também não vou não, porque eu sou a igreja. Amém, você é a igreja. A gente vai falar mais sobre isso. Aí ele diz aqui no final do versículo 5, afasta-te, portanto, dessas pessoas, porque são pessoas assim, que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas sobrecarregadas de pecado, as quais deixam se levar por toda espécie de desejos. Amém? Até aqui. Então, a Bíblia já fala sobre isso, que a gente ia estar vivendo um tempo como esse. E a gente tem visto, hoje em dia, essas coisas acontecerem. A gente tem visto como os valores têm sido deturpados, como o conceito de família tem sido deturpado. Hoje, o diabo ataca de todos os lados as famílias. Porque ele sabe que desestruturando a família, ele vai desestruturar as pessoas da família, ele vai desestruturar uma sociedade, ele vai desestruturar uma igreja. E é esse o alvo dele. Imagina, por exemplo, cada vez mais as pessoas individualistas querendo crescer. Antes a gente se contentava com muito menos, né? Mas hoje a gente tem tanta oportunidade de se vestir melhor, de comprar um eletrônico melhor, de fazer viagens para lugares diferentes, para ir para restaurantes diferentes. Porque que hoje em dia, no seu celular, você pode comer em qualquer restaurante da cidade, né? Há poucos minutos. Então, tem tanta oportunidade de distração, de se espelhar com as coisas do mundo, que a gente tem que andar de maneira mais consciente. Para não ser, sem nem perceber, inserido no mundo. Adorar outros deuses. E se perder. Alterizar a mente, né? E isso afeta totalmente nossas famílias. Então, as pessoas elas têm pensado muito em si mesmas, né? Têm sido individualistas, têm ensinado muito a respeito, por exemplo, de ideologia de gênero. Então, tudo isso que prega o amor nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, distorce o ensinamento da Bíblia do que a gente crê, de como a gente crê que as coisas devem ser, né? Porque nós amamos as pessoas, mas odiamos o pecado, né? Então, esse entendimento de amor, qualquer tipo de amor, de qualquer forma de amor, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Nós cremos no amor segundo a palavra, segundo a Bíblia. Então, existe um marxismo cultural, né? Existe uma política progressista com o intuito com o objetivo de desconstrução da família. Então, claramente, se você estudar um pouco sobre o progressismo, você vai ver que qual que é o objetivo deles? Eles querem tomar a cultura, tomar a educação, tomar a política, emparelhar o Estado. Eu não estou falando de política, viu, irmãos? Desconstrução da família, dos valores, o relativismo, ou seja, se nós cremos que conhecereis a verdade vos libertará, que essa palavra é a verdade para a nossa vida, e começar a crer que tudo é relativo, ei, meu irmão, as minhas opiniões elas podem ser relativas, mas a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Ela é a verdade. Amém, amém. Nós somos cristocêntricos. Amém. Cristo é o centro da nossa vida. O que nós cremos é a palavra e ponto final.
Se você não está crendo assim, meu irmão, você está crendo errado. Você está muito próximo de se desviar. Então, digamos, as últimas fases é a desconstrução da família. Patrícia estava vendo uma vez uma juíza falando no YouTube, dizendo que tentaram controlar a natalidade com camisinha, tentaram controlar com anticoncepcionais, não conseguiram, começaram a inserir ideologia de gênero. Então, existem informações, às vezes, que eu não tenho acesso, que você não tem acesso, mas que, às vezes, a gente está sendo manipulado por pensadores e ideias que querem distorcer a verdade que nós cremos. Ah, mas Deus é bom. Ele é justiça também. Amém? Deus é bom o tempo todo. E Ele quer cuidar da gente. Então, assim, falando do cenário atual, para não alongar muito nisso, fiquem atentos. Comecem a aprender mais sobre o que o mundo está querendo influenciar a sociedade. A gente nunca viveu um tempo tão desafiante quando se refere, por exemplo, à política, à divisão, nós contra eles, independente do que a gente crê, eu respeito o que você crê, não estou falando de política, eu estou falando de movimento sociocultural, estou falando de movimento de conversas, de famílias, de ideias, de coisas que estão acontecendo. E eu respeito a opinião de vocês, mas eu fico com o que a palavra diz. Eu amo a sua vida, mas eu fico com o que a palavra diz. Se você fica com o que a palavra diz, você está guardado. Mas para que você possa entender se você está sendo desviado para um caminho que não é segundo a palavra, você precisa conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Amém? Então, tenha um entendimento mínimo sobre o que é progressismo, marxismo, para você não cair nessa armadilha. Não fique, isso é besteira. Meu irmão, estamos nos últimos dias. O inimigo, ele é astuto, ele é um ilusionista. Ele quer trazer algo que parece bom para desviar você do caminho. E quando você nem perceber, a rasteira vem. Principalmente se você está vivendo uma vida no automático. Tem nem estado consciente, intencional. Muito cuidado. Acorde. Não durma. O Senhor está falando, acorde. Acorde. Amém. Cuidado. Cuidado, Amém. muito cuidado. E no meio de tudo isso, gente, estão as nossas crianças e os nossos adolescentes. Se nós estamos sendo bombardeados todo dia por tanta coisa, por tanta informação errada, vocês não têm noção do que eles estão passando. Vocês não têm noção das formas que o diabo tem criado para poder entrar na cabecinha deles. Coisas tão lindas, desenhos tão lindos, tão inocentes, coisas que muitas vezes a gente até assistiu. Mas naqueles desenhos tem essas informações erradas que eles estão querendo colocar lá. Para que pareça normal, né? Mas é tão normal. E aquelas coisas que a gente se expõe muito, quando a gente se expõe muito a determinada informação, no começo a gente acha errado. Não, isso aqui está errado, não consigo não, mas eu continuo lá, me expondo àquilo, me expondo àquela informação. Daqui a pouco eu digo, não sei se está tão errado não. E eu continuo me expondo, daqui a pouco, não, isso não está errado não, isso está certo. E daqui a pouco eu vou estar praticando aquelas coisas que antes eu achava que era errado, mas de forma sutil a gente deixou entrar. E isso o diabo tem tentado fazer com nossas crianças e adolescentes. Mas diga assim, na minha casa não. Com os meus filhos não. A gente precisa estar atento. Eu tenho um filho pequeno e eu sei que muitas vezes o celular é um socorro, é uma ajuda para o menino ficar quieto, para a gente poder fazer as coisas. Mas a gente não pode usar isso como um subterfúgio, não pode. Porque, mas ele está só um joguinho, mas está tudo lá, a internet está lá. Não, eu vou botar um videozinho aqui no YouTube para ele assistir, é um vídeo cristão. Mas sabe que vai passando propagandas entre um e outro? Sabe que tem os stories do YouTube, cheio de coisa feia? Precisamos ter cuidado. Na escola, gente, eles têm que ir para a escola, eles vão para a escola e lá eles também são expostos a muitas situações.
Então, a gente precisa cuidar das nossas crianças, a gente precisa ensinar os nossos filhos, a gente precisa blindar. Eu sei que a gente não vai tirar os nossos filhos do mundo e colocar numa bolha, mas a gente precisa ensinar, a gente precisa orar, a gente precisa proteger de alguma forma. Amém? Não deixe o seu filho com o celular o tempo todo. Limite, preste atenção, fique indo lá olhando o que é que ele está vendo. Não perca seu filho, não perca o seu adolescente. Não perca, não deixe que o diabo faça isso. Amém? É responsabilidade nossa. Eles são crianças, eles não têm entendimento. Pai, o seu filho, ele não tem entendimento, ele não tem a sua idade, ele não tem o conhecimento que você tem. Você é o pai e a mãe, você é o responsável. Às vezes eu falo assim, tu parece que tu tem 7 anos, rapaz, falando um negócio desse. Né? Como quem diz assim, ainda bem, eu me lembrando que ele tem 7 anos, por isso que ele está fazendo aquilo. Né? E eu tinha medo do fofão, do homem do saco. Hoje em dia, um menino de 4 anos tem mais informação do que o imperador romano. Outra coisa, além de que grande. Isso acelera o pensamento da criança, isso acelera a criança também. Não quero preocupar vocês, mas essa é a introdução. Vamos correr um pouco mais, tá? Amém? Então, quem são suas referências, né? Normalmente são... Leão, mas eu não tenho muita referência, não. Deixa eu te falar, as pessoas que você anda são sua referência. As pessoas que você escolheu andar são sua referência. Mas não ando com ninguém. As pessoas que você escuta são sua referência. Mas eu não escuto ninguém, eu só leio. Então, as coisas que você lê são sua referência. Muito cuidado com suas referências. Muito cuidado. Porque pessoas são imperfeitas. Nós precisamos focar em Cristo. Obviamente que existem muitas pessoas que são sal da terra e luz do mundo. Quem aqui é sal da terra e luz do mundo? Amém. Amém? Então, para que as mudanças elas ocorram, precisa acontecer uma coisa. A gente precisa reconhecer que precisa mudar. Ter a humildade de reconhecer que precisa mudar é o primeiro passo de uma mudança. Nós só mudamos quando reconhecemos que precisamos mudar. Quando revelação chega. Quando a gente entende que, eita, isso aqui não está legal. Eu preciso mudar. Então, esse é o início da mudança. Eu diria que é mais de 60% da mudança. Porque uma coisa é a ignorância. Você dorme, não sabe, precisa melhorar, está tudo bem, acorda. Mas depois que você sabe, você nunca mais pode dizer que não mudou porque não sabia. E o conhecimento, ele traz responsabilidade. Né? A ignorância, ela tem ganhos. Não ter conhecimento da verdade tem ganhos. São horríveis os ganhos. Mas é ganho de preguiça, é ganho de não ter que fazer as coisas, ganho de não vir para a igreja. Quem nunca deixou de vir para a igreja porque estava com preguiça? Né? Então, tem ganhos não fazer nada, não ser ignorante. Mas tem ganhos conhecer a verdade. E esses ganhos são maravilhosos. Amém. Então, isso de reconhecer que precisa mudar é bem interessante. Eu falei até hoje de manhã no culto das mulheres. Às vezes a gente tem como referencial alguém que está perto da gente. E aí a gente olha e diz, não, mas comparado a fulano, eu estou muito melhor. Meu casamento está muito melhor do que o fulano. Minha vida está muito melhor do que a do fulano. Mas quem foi que disse que fulano deve ser o teu parâmetro? O teu parâmetro é a palavra. Amém. O teu espelho é a palavra. Amém? Eu não tenho que estar olhando para a vida de fulano. Fulano não é perfeito, igual a você. Fulano está sendo tratado, está crescendo. Então, o nosso parâmetro tem que ser a palavra. E não o meu vizinho, e não o meu amigo. De acordo com a palavra. Eu tá andando tudo certo, eu estou fazendo tudo certo ou não? Então, tem algo para mudar. Então, o primeiro passo, como o Leão falou, é reconhecer que precisa de mudança. E vamos falar, o que a Bíblia fala sobre família? Né? Então, a gente entendeu o cenário, como é que está hoje, mas o que é a nossa verdade? A palavra diz sobre nossa família. Como a gente deve conduzir, como a gente deve fazer. Vamos abrir a Bíblia. Josué 24, 15. Quer ler? Josué 24, 15 diz assim: porém, se não vos parece bem servir Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é que você escolhe? Lembra que é uma escolha. O que é que você escolhe? Nós escolhemos, né, amor? Nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor. Amém? Nós e a nossa casa escolhemos nos expor à palavra e nos deixar sermos tratados. Nos deixar sermos transformados para poder transformar outras vidas. Amém? Porque quando Deus trata conosco alguma coisa, a gente pode ajudar o outro que está com dificuldade naquela área também. Amém? Aleluia. Sem perceber, você pode estar adorando outros deuses. Deus do dinheiro, né? Deus de si mesmo. Cuidado. Gênesis 2, 24. Aleluia. Gênesis 2, 24 diz assim: por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Amém? Então, muitos casamentos acabam, desculpa, amor, porque as pessoas elas não entendem esse versículo. Porque às vezes a mãe e o pai ficam se intrometendo no casamento da família. Presta atenção, mãe e pai. Presta atenção, mãe e pai. Você vira parente agora. É duro, eu sei, eu estou me preparando para isso ainda. Mas você vira parente. Então, homem e mulher deixará pai e mãe e se unirá a seu esposo. A minha família é Patrícia. Quando o menino pergunta, ei, pai, ama mais papai ou eu? Eu disse, papai, porque quando você casar, você vai embora e vai ficar com ele, os dois velhinhos aqui. Né? Arthur, que é mais sentimental, ele sempre vem com essa pergunta, né? Mãe, você ama mais quem? Papai ou a mim? Aí eu digo, Arthur, amor é diferente, mamãe ama os dois. Mas quem é? Quem é? Qual dos dois? Eu disse, Arthur, um dia você vai casar e vai me deixar. E papai vai estar com mamãe para sempre. Então é assim que tem que ser. Eu vou falar uma coisa sobre isso e eu quero que você entenda com muito amor isso que eu estou falando, tá? Seja homem. Como diz o Matuto, seja homem. Seja mulher. Seja homem. Seja homem. Tem muito homem banana. Tem muito homem banana que não está fazendo papel de homem. Não está se posicionando como cabeça da casa. E tem muita mulher se posicionando como cabeça. Posições erradas. Está ensinando os filhos errados. Cuidado. Cuidado. Seja homem. Ser homem não é ser ignorante não, viu? Ser homem é entender a sua função como cabeça. Como líder espiritual da sua casa, como alguém que traz a provisão para casa, como alguém que tem atitude e que dá o exemplo, é o primeiro a fazer. Quem nunca viu os filhos imitarem os pais? Então o homem é o cabeça. E cuidado, porque isso pode gerar uma disfunção na sua família, na sua casa. Homem feminino, mulher masculino. Pode gerar uma repetição de padrão no casamento dos seus filhos. É muito sério. Não tem tempo de falar muito sobre isso aqui. Mas em outro momento a gente vai falar mais sobre isso. Seja homem. E eu amo vocês, viu? Amém. Mas seja homem. Aleluia. A palavra é o nosso guia. A palavra é o nosso manual. E olha o que é que diz lá em Efésios 5. Vocês ainda me amam? Efésios 5, 22. Diz assim: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Olha mesmo, é bem interessante. Ele diz assim: esposas, respeitai o vosso marido. Aí vamos lá para o versículo 25. Diz assim: marido, cada um de vós amai a vossa esposa. Olha que interessante. Ele diz para a mulher respeitar o marido. E por que ele não disse para o marido também respeitar a mulher? Não, ele diz: amai a vossa mulher, a vossa esposa. Porque para o homem é muito importante ser respeitado. É muito importante. E para a mulher é muito importante se sentir amada. Quando você respeita o seu marido, ele está se sentindo amado. O marido, quando você cuida da sua esposa, ela está se sentindo amada.
Amém? Mas vamos ler os outros versículos? E essa questão de submissão é sobre a mesma missão, tá? Não é uma posição de inferioridade. Nós estamos sobre a mesma missão. Amém? Amém? É um lugar de proteção. Ser submisso é um lugar de proteção, é um lugar de segurança. É um Amém? lugar de ajudadora também, muito importante. Isso. Eu falo para a Patrícia sempre, Patrícia, você é a pessoa que eu mais tenho convívio. E eu não quero ser uma referência ruim para você. Eu também não quero que você seja. Então, a gente tem que crescer junto. Porque sabe que um pode impedir o crescimento do outro, um pode puxar o outro. E a gente precisa estar junto, crescendo e avançando. Amém? A gente trabalha. Imagina que eu estou... tudo num só, tá? O dinheiro. Mas a gente faz a gestão dos negócios separados, depois junta tudo, certo? Aí eu perguntei, ela pode falar assim, eu dei o dízimo. E você deu? Mas você quer me prejudicar, Leão? Você entende o que eu quero dizer? Então a gente tem que estar, é um exemplo, mas a gente tem que estar em unidade. Imagina um remando para um lado, outro remando para o outro. Isso não é unidade. Nós somos um só. Um só. E para que isso aconteça, precisa dialogar, precisa conversar. Então, se Conferência com o pastor Giacomo. Como o pastor Giacomo fala, precisa ter conferências. Amém? Não existe casamento perfeito porque não existe pessoas perfeitas. Então, conferências precisam ser feitas. Amém? Aleluia. Eu ia ler o resto, mas como está atrasado? Vamos lá. Tá. A parte do marido é importante, né? Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam sujeitas em tudo aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Forte, né? Isso é sobre casamento. Falando sobre... Já abriu Marcos? Efésios 5 já fez, né? Marcos 10, 6. Marcos 10, 6. Vocês trouxeram Bíblia? Ou estão olhando no telão? O telão é para quem não trouxe. Viu? Quem abriu diz amém. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, só validando aquilo que a gente já falou. Sua esposa, e os dois tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Lembra da amputação? A gente falou que os dois são uma só carne. Uma só carne. Existe uma aliança de sangue que é feita no casamento. Se você não fez o rema, você vai estudar sobre a aliança. Isso vai ficar ainda mais forte, esse entendimento, tá? Quem aqui é trilionário, só para saber? Quem aqui não levanta a mão para nada, só para... Tem gente que não levantou a mão. Falando sobre filhos, Provérbios 22, 6. Abriu? Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Amém? Então, é ensinando junto com ele, é sendo exemplo para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta dizer para o filho, ei, faça aquilo ali e você vai fazer outra coisa. Ele vai fazer o que você está fazendo, não o que você está dizendo. Amém? Como o Leão falou, os nossos filhos, eles ficam querendo imitar a gente, fazer as coisas que a gente faz. Sofia tem 12 anos, quer usar minha roupa. Sofia ainda não está no tempo, vamos esperar mais um pouquinho. Mas ela gosta de ficar parecida comigo. E ela é a cara do pai, mas ela disse que é a minha cara. Ela disse, eu me pareço com a minha mãe. Ela se vê no espelho igual, mãe. Porque os filhos são assim. Amém? Então, a gente precisa pegar a mão dele e ir mostrando o caminho junto com ele. Mostrando o caminho para ele. Deuteronômio 6,6. Deuteronômio 6,6.
Fala que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Precisamos guardar as palavras no coração. No 7 fala assim, tu as ensinarás com todo zelo. Eu vou ler devagar para a gente mastigar isso. Todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentados em tua casa. Quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Bem, então é todo o tempo. Assim, eu amo essa palavra. Essa palavra, eu amo essa palavra. Palavra maravilhosa. Aleluia. Ela tem todas as instruções que a gente precisa de como criar os nossos filhos. Minha mãe dizia, a vida toda, tu já ouviu isso, né? Já. Ela disse assim, minha mãe ela é uma mãe maravilhosa, ela deu o melhor que ela podia, tá? Mas ela nasceu num lar que teve, minha avó engravidou 24 vezes. Você tem ideia? 13 ou 14 estão vivos. Teve abortos, né? Teve situações de perda. Então, era assim, ia para a escola, era uma caneta para cada um. Dividia um bife para 10. Então, assim, era um lugar muito caótico, digamos assim. E ela foi muito bem sucedida, saindo de onde saiu. Então, ela deu o melhor que tinha. Mas ela dizia sempre, a justificativa dela era assim, quem inventou a fórmula de criar filho jogou fora. Porque eu descobri que existe uma fórmula. O mesmo. Poderosa, que me libertou e tem transformado a minha vida. Amém. Amém? Amém. Amém? Existe uma fórmula, meu irmão. Eu ouvi mais de 1000 vezes isso. Quem inventou a fórmula jogou fora. Não jogou fora. Não jogou fora. Tem toda a instrução aqui. Tem toda Aleluia. A instrução aqui. Aleluia, desse jeito. 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5,8 diz assim, contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Amém? Você não tem que ir ajudar o seu vizinho e deixar a sua família passando necessidade, precisando de ajuda, precisando de socorro. Socorre a tua família e socorre o teu vizinho também. Não deixa ele lá sofrendo também, não. Mas não faz isso e deixa a tua família descoberta. Amém? Importante. Mas ele não merece. Aqui não está dizendo. Ajuda a sua família que merece. Não. Mas ele não é legal comigo. Não está dizendo aqui. Ajude só os familiares que são legais com você. Né? Não mas aqui. você não sabe o que foi que eles fizeram comigo. Raiz de ofensa, né? Quem veio para a mãe comunhão? Bom demais, não foi? A gente tratou sobre ofensa. Foi fantástico, fantástico. É no próximo. Não, mas fulano não precisa de ajuda. Qual é a desculpa que você está inventando para não fazer o que tem que ser feito? Qual é a história que você está contando para você para não fazer o que tem que ser feito? Essa história tem versículo para embasar? Às vezes tem, viu? Tem que achar 3 versículos. Um no Antigo, 2 no Novo. Às vezes as pessoas pegam os versículos. Hermenêutica, tem que usar todas as ferramentas que a gente tem. Tem que falar com a coordenação doutrinária, com o Adriano ali, para saber se tem embasamento bíblico. Essa desculpa, né, Adriano? Bom demais. Amém. Bom demais. Então, assim, a gente vai fazer algumas perguntas para vocês que a gente considera muito importante para vocês despertarem para a gente. Lembrando que essa palavra chegou primeiro na nossa família. Né? Amém. Quando a gente estudou, quando a gente se expôs. Então, entenda que uma pergunta boa gera boas respostas. E uma boa resposta produz ação. Note isso no seu coração. Uma boa pergunta produz uma boa resposta. Uma boa resposta produz ação. E a primeira pergunta... A primeira pergunta é, preste atenção. Como você pode criar um ambiente de crescimento na sua casa? Como é? O que é que você pode fazer? Pensa aí, o que é que você pode fazer para criar um ambiente de crescimento na sua casa? Você está vivendo o que a Bíblia ensina a respeito de família?
Vamos silêncio, que diálogo interno tá bom. Vocês estão respondendo aí, né, na mente de vocês? Não tem problema, não. Fica ligado. Estamos vivendo o propósito de Deus para a nossa família? Sua família está engajada na igreja? E aqui não pode ter ninguém desempregado não, viu, irmão? O pastor Eduardo fala, está todo mundo Quem empregado. estiver desempregado, procura a gente aqui que tem Procura emprego. É. E eu vou te falar, é um ambiente de crescimento. Servir na igreja é um ambiente poderoso. Amém. Poderoso. Eu admiro muito aquele casal ali, o Rafael, sua esposa Alessandra. Chegaram aqui de São Paulo e falaram, pastor, tem banheiro para lavar? Posição de servo, irmão. Posição de servo. Jesus disse, né, que quem quiser ser grande, seja servo de todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Nos últimos anos, sua família tem crescido espiritualmente? Como é que tá? Você olha para 5 anos para trás, 10 anos para trás, e olha agora, como é que tá? Está florescendo ou está definhando? Você tem honrado seus pais? A unção que você honra, você colhe. Eu só abri aqui um versículo Aquilo que bem você rápido. honra, você colhe. Honrar pai e mãe é tão sério isso. Eu passei por um processo no Senhor de perdão dos meus pais. Meu pai trai a minha mãe muitas vezes. Já vi meu pai beijando a prima na minha frente, eu com 5 anos de idade. Eu contei para minha mãe, viu? Acaba macho aqui. Valente. E assim, modelo de família disfuncional. Né? Católico, IBGE. Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, acidente de carro. E minha mente apagou as memórias que eu tinha com ele. Então, liberar perdão é honrar meus pais. Minha mãe, amo minha mãe. Ela é inteligentíssima. Dentro do nível cultural que ela tem. Isso é muito importante. Por exemplo, como eu paguei um pouco a memória, eu estava lembrando, caramba, Arthur quer ir para o futebol. Eu não botei esse ano ele no futebol. Até falei com o Adriano várias vezes. Sobre Davi, eu não coloquei no futebol. E eu, lembrando que eu tinha uma impressão ruim dos meus pais. E eu falei, Patrícia, caramba, eu fiz todos os esportes sem imaginar. Chaveiro de judô, futebol, goleiro de handebol, não sei o que, karting. Eu falei, meu Deus do céu, esse ano eu queria ter colocado o Arthur no futebol e eu não coloquei. Falei, caramba, talvez eu tenha imaginado, distorcido, o diabo distorceu a imagem que eu tinha nos meus pais. Olha, ser pai é cura para a nossa vida também. Os nossos filhos, quem já teve essa sensação? Que nós nos curamos às vezes através dos nossos filhos, né? Da criação e tudo mais. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas estava nem no script. Amém. Então, sobre isso de honrar os pais, a Bíblia fala lá em Efésios 6, versículo 1 diz, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Aí olha o versículo 2, honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Então, se você quer viver bem, se você quer ter vida longa sobre a terra, mas você fala precisa. Só se eles forem bons, né? Não. Não fala isso não? Fala isso não. Só se eles tratarem você bem, né? Não. Não? Não. Honra o teu pai, independente de. Honra a tua mãe, independente de. Amém? Aleluia. Outra coisa que eu falei hoje de manhã para as pessoas, para as mulheres que estavam aqui. Tudo que você precisa para andar nessa palavra, para viver nessa palavra, está dentro de você. Toda a capacidade, todo o poder. Ai, Patrícia, mas eu não sei. Mas dentro de você está isso aí. Você consegue ser esse tipo de pessoa que a palavra diz que você é. Porque você não é o que seus pais disseram sobre você, o que seu irmão disse sobre você, o seu vizinho, o seu cônjuge. Você é quem a palavra diz que você é. E você pode o que a palavra diz que você pode. E nós podemos ter uma família, um casamento, como a Bíblia diz que nós podemos ter. Aleluia. Amém? Aleluia. Desse jeito. Você pode honrar seu pai, você pode respeitar, você pode perdoar, você pode quebrar aí esse coração duro.
Porque não foi Deus que te deu esse coração duro. As experiências na vida podem ter endurecido teu coração. Mas não foi esse coração que Deus te deu. Amém? Você está ensinando seus filhos no caminho? Não é o caminho, é no caminho. Amém. No caminho. Lembra? Não jogaram fora, existe um manual. Amém? Amém. Você tem tido devocional familiar? Você tem um culto na sua casa? Vocês abrem a palavra, pregam a palavra, ensinam a palavra? Você tem desenvolvido os seus dons e talentos? Deus depositou em você dons e talentos. Talvez você nem reconheça porque ou você é muito humilde, ou você não desenvolveu eles e talvez ache que todo mundo canta. Vou te falar, né? Todo mundo que canta, eu posso provar isso aqui. Eu também. Isso é contrário. Mas eu não canto direito, não. Existem dons que Deus depositou que precisam ser desenvolvidos. A palavra fala sobre o processo de renovação da mente, né? Que a gente possa experimentar a vontade, a perfeita vontade dele para a nossa vida. Então, todas essas perguntas podem te ajudar a trazer clareza, né, das mudanças e ajustes que precisam ser feitos. Se alguma dessas perguntas gerou em você a ideia de, eita, eu preciso melhorar nisso. Eita, eu posso melhorar nisso. Isso aqui é legal, isso aqui eu estou fazendo direito. Mas ainda pode ser melhor. Está fazendo bem, mas ainda pode ser melhor. Então, o que devemos fazer? O que nós devemos fazer para ter uma família que queremos e produzir frutos? Nós somos como uma metáfora de uma árvore, né, que produz fruto. Mas ela precisa crescer, ela precisa ser plantada, como nós fomos plantados, ela cresce, ela enraiza, e ela produz fruto, né? E eu gosto da metáfora da árvore, do agricultor, da plantação, porque ela traz muito ensinamento do processo. Imagina uma árvore que foi plantada, está pequenininha ali, mas se ela tiver sol na quantidade certa, água, né, vento e tal, ela vai crescer. Ela vai crescer, e às vezes ela vai estar assim, e ela vai crescer, e assim como nós adoramos ao Senhor, descansando no Senhor, vai produzir fruto. Vai produzir fruto. E tem um versículo lá em Jeremias 17, 7. Jeremias 17, 7. Ele fala assim: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele, está falando de você e de mim, ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar fruto. É isso que o Senhor está falando para a gente. Nós não deixaremos de dar fruto. E lá onde é que está ser transformado para transformar? Uma árvore, ela passa pelo processo de transformação até dar fruto. Para que a gente possa dar fruto como família, a gente precisa entender o que o mundo está fazendo para tirar a gente do foco, para tirar a gente do propósito que Deus tem para a nossa família. O propósito que Deus tem para a nossa família é crescer, multiplicar. Lá em Gênesis 1, 28 fala sobre isso. É Gênesis 1, 28. Sabe? Crescer e multiplicar. Dominar sobre a terra. Produzir frutos. Só que o tema desse mês é ser transformado para transformar. E a gente faz isso quando a gente transborda. Muitas vezes quando a gente ajuda o outro para se sentir bem, a gente não está ajudando o outro, a gente está ajudando a si mesmo. Mas quando a gente ajuda o outro porque a gente está tão bem com a gente mesmo que a gente consegue transbordar para o outro como uma árvore que está cheia de fruto, ao ponto de você mexer nela cair frutos. Transformado para transformar. Abençoados para abençoar.
Amados para amar. Você anda em linha com essa palavra. Se você busca ela, se você medita nela de dia e de noite, se você se expõe a esse lugar. Aqui é no Antigo Testamento, falando sobre a árvore que está do lado de um ribeiro de rio. Produz fruto. Está plantada no lugar certo. Ei, nós estamos plantados no lugar certo. Lugar certo. Só que a gente vive sob uma nova aliança. Dentro de nós fluirão rios de águas vivas. Rios. Mas a gente precisa alinhar o nosso coração. Alinhar nossa mente. Nosso espírito com a verdade. Tornarmos cada vez mais cristocêntricos. Para alcançar outras pessoas. Porque como já foi falado muitas vezes aqui, a sua vida às vezes é a única Bíblia que as pessoas irão ler. Aqui estava falando, né, sobre Gênesis. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança, 1:28. Deus, Gênesis 1:28, tá? Deus os abençoou e lhe ordenou: serdes férteis e multiplicai-vos, povoai, e sujeitai toda a terra. Dominai sobre sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra, sobre a terra. Amigos, nossa família é uma família bendita do Senhor. A sua família é uma coluna da igreja. O diabo, ele quer destruir as famílias. E nós precisamos ficar atentos. Algumas pessoas acham que precisam fazer algo extraordinário para ser transformados e transformar. Ah, não, você olha para a Ritinha, para o pastor Eduardo, parece que ele tem 2 asas atrás, 2 anjos, né? Como é que eu vou fazer para ser igual ao pastor, ter aquela pureza? Você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa buscar ser imitador de Cristo. Você precisa buscar essa palavra. Você precisa se expor a todos os princípios que essa palavra ensina sobre família. E naturalmente, a sombra vai curar enfermos. Quando a pressão vier, a palavra vai sair da sua boca. Quando tiver situações difíceis, você vai dizer: Senhor, eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, nós vivemos pelo que nós cremos. Amém. E Deus tem algo, especificamente, com os cabeças. Porque você tem uma responsabilidade muito grande como cabeça da sua casa, como líder espiritual, como alguém que foi confiado a você, uma esposa, uma mulher idônea, bendita do Senhor. Você deve declarar essas coisas sobre sua esposa. Confiou filhos e você tem responsabilidade com essa igreja que está na sua casa. A sua família é a sua primeira igreja. Você precisa cuidar da sua família e expor ela a um lugar certo. Por isso que existe a igreja, para a gente estar em comunhão, ferro a fio ferro. Um com o outro aqui a gente vai aprendendo, se desenvolvendo. E essa palavra, ela não volta vazia. O que é que você precisa? A palavra, ela tem tudo que você precisa. Não fica preocupado em ser um super-homem ou uma mulher maravilha, hipoteticamente falando. Põe essa palavra. Medita nela de dia e de noite. O Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Permita ser usado por Deus. Quando Deus falar, vai ali, ora por aquela pessoa. Ei, o diabo nunca vai falar isso. Deus falar assim, paga a feira daquela pessoa. Dá uma oferta para aquela pessoa. O diabo nunca vai falar isso. Seja obediente. Seja obediente. Você vai entrar em níveis de fé maiores. Você vai entrar em níveis de revelação maior. Você vai entrar em níveis de confiança e descanso no Senhor muito maiores. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma chave poderosa para prosperar no reino de Deus. Uma chave poderosa. Poderosa. Colocar
o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, quando você descansa, você prospera. O segredo de prosperar no Senhor é descansar nele. Quando você serve ao Senhor e coloca Ele em primeiro lugar, e a sua agenda é do Senhor, Ele vai falar assim: servo bom e fiel. O que é que você precisa? Toma. E enquanto você está descansando, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Está trabalhando. Eu tenho experimentado disso, gente. Muito, muito, com muita intensidade. A maior intensidade que eu já experimentei foi esse ano. O Senhor tem cuidado da gente de maneira sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. A pandemia deixou a nossa empresa com um faturamento baixo, quase zero. Gerou uma dívida de mais de 250 mil. Eu falei: Senhor, tu me levantasse como ministro. Eu não quero envergonhar o teu nome. Eu quero envergonhar a igreja. Mas eu não estou vendo. Como é que eu faço para pagar isso, Senhor? Como é que eu vou fazer? Senhor, eu vou servir o Senhor e o Senhor, vou fazer minha parte e eu confio em Ti. Eu orei. Não deu 3 dias, irmãos. Deu 3 dias. Eu tinha comprado um terreno de condomínio fechado, tinha pago 60 mil reais. Ligaram para fazer uma oferta, a gente não aceitou, pediram para dar 100 mil para quitar. O terreno vale uns 300 mil, 280 mil. E eu falei: não, 100 mil não tem não, estou 30 de mil. E aí meu advogado teve vergonha de falar com eles lá, não falou. Mas no terceiro dia, ligaram de lá e falaram assim: faz o seguinte, vamos quitar pelo que você pagou já? O dinheiro necessário para quitar a dívida, o Senhor providenciou. Você tem noção disso? Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor com todo o seu ser. Para lavar o chão, vá. Se for para arrumar a cadeira, vá. O que for, arrume. Vamos criar um departamento novo para você servir aqui. Sirva ao Senhor. Cuide da sua família. Coloque Ele em primeiro lugar. Eu garanto, vai ser os anos que você vai mais prosperar na sua vida. Amém?